Meu nome é Getro Coutinho e eu sou auditor do Tribunal de Contas da União. O meu trabalho é, literalmente, lutar contra o sistema e combater a corrupção no Brasil. É isso que eu faço e é isso o que Deus me chamou para fazer. Hoje eu lidero uma equipe de 8 pessoas. Nós fiscalizamos 25 bilhões de dinheiro público todo ano no orçamento federal. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 16 anos, eu estava no meu quarto lendo a Bíblia e me deparei com o texto de Tiago 4,17, que diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O que eu vi no noticiário durante aquela época era um grande escândalo de corrupção que machucava a nossa nação, chamado Mensalão. E em resposta a esse versículo eu disse: eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer mais. Eu não sabia onde eu ia parar, mas Deus me conduziu até um caminho onde eu precisei estudar por mais de 2 anos, para ser aprovado num concurso que tem mais de 20 matérias. Quer contar comigo? Conta aí. Português, inglês, matemática financeira, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito processual civil, controle externo, economia, contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade de custos, análise das demonstrações contábeis, administração financeira e orçamentária, auditoria privada, auditoria pública, administração pública, estatística, raciocínio lógico, análise de informações e mais 4 provas discursivas. Assim que eu tomei posse no Tribunal de Contas da União, eu me coloquei um objetivo. O objetivo de que eu iria devolver para a sociedade muito mais do que ela me pagava de salário. Em 2015 eu fiz um trabalho que devolveu para os cofres públicos 250 milhões de reais. Se você pegar o meu salário e você somar todo o salário que eu recebo todo mês até o ano que eu vou aposentar, esse dinheiro dá menos do que 250 milhões de reais. Ou seja, eu já paguei para a União a minha vida como servidor público. De lá para cá, eu tenho a cada ano procurado novas formas de me motivar. E o meu objetivo é a cada ano devolver para a sociedade aquilo que ela me paga durante o ano. Quando eu assumi a diretoria, eu lidero uma equipe de 8 pessoas, já falei, que custa 3 milhões de reais por ano. Até o mês passado nós já tínhamos recuperado 30 milhões e a minha expectativa é que nós terminemos o ano de 2018 recuperando mais de 100 milhões de reais. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, essa é a minha vocação. Mas sempre que a gente fala de vocação, grande parte de vocês aqui estão pensando: que curso que eu vou fazer? Que profissão que eu vou seguir? Para qual campo missionário eu vou? E existem algumas orientações que talvez ajudem você a encontrar essas respostas. A primeira é entender que você é um vocacionado. E se você é um vocacionado é porque alguém te vocacionou. E você sabe quem te vocacionou, certo? Então a primeira orientação é: pergunte para ele. Gaste tempo em oração, passe tempo em oração, perguntando para o Senhor exatamente onde Ele quer que você atue. Uma segunda orientação que eu tenho para esta manhã é que você conheça na Bíblia exatamente como as pessoas que estão na Bíblia foram chamadas, como se deu a vocação de cada uma delas. Você precisa conhecer bem a história de José do Egito, que não foi um grande profeta, não foi um grande pastor, mas a ação dele permitiu com que durante 7 anos várias nações não passassem fome. Você precisa conhecer bem a história de Neemias, um copeiro do rei, um servidor público, mas que tinha grande prestígio perante ao rei e que por causa desse prestígio conquistado pelo seu trabalho, ele conseguiu liberação para reconstruir os muros de Jerusalém. Você precisa conhecer a história de Daniel, um servo que não se prostrou perante as ordens do rei, e por causa disso foi um governador importante. Você precisa lembrar-se da história de Jesus Cristo, que passou uma vida inteira de serviço nesta terra, cumprindo a vontade do Pai eterno. Uma terceira coisa que você precisa ficar atento é aos seus dons e às suas habilidades. Deus não faz nada por acaso. Se Ele te deu uma habilidade, é porque Ele quer que você a use. Eu costumo brincar que para ser um bom auditor, uma pessoa precisa ter 3 características. A primeira delas, precisa gostar muito de estudar. Muito mesmo. Porque nós estamos sempre lidando com a fronteira do conhecimento. Sempre perguntando e querendo saber o que está acontecendo no mundo para que nós possamos trazer aqui para o Brasil. Uma segunda característica de um bom auditor é que ele precisa ser uma pessoa muito curiosa. Ele precisa não só querer a superficialidade das coisas, mas também a profundidade delas. Sabe por quê?
Porque eu preciso descobrir aonde que o corrupto passa o dinheiro. Eu preciso saber disso. E para isso eu preciso sempre me perguntar, por que a transação contábil foi feita dessa forma? Por que ela não poderia ser feita de outra maneira? Eu preciso sempre ficar atento, eu preciso ser muito curioso, eu preciso chegar à profundidade das coisas. E a terceira característica que um bom auditor precisa ter é saber escrever bem, porque um auditor se comunica pelo seu relatório. Se eu não escrever bem, eu não vou conseguir comunicar a mensagem, não vou conseguir convencer as pessoas, e se eu não conseguir fazer isso, é um corrupto que escapa. Mas eu, Getro, tenho essas três características. Talvez você não tenha. A minha irmã, por exemplo, ela não tem nenhuma dessas três características. Ela gosta mesmo de arte. Eu não posso pegar a minha irmã e exigir dela que faça o mesmo trabalho que eu. E eu não posso me pegar e exigir que eu faça o mesmo trabalho da minha irmã. Deus deu a você dons, talentos e habilidades. E você precisa descobrir isso. Talvez Deus está te chamando para ser um cientista político, um fisioterapeuta, um psicólogo, um ator, um artista, um cineasta, eu não sei. Mas preste atenção nas suas habilidades, nos seus dons, nos talentos que Deus te deu. Se Ele te deu, Ele tem um propósito com isso, Ele quer que você use isso. E por último, um perigo da vocação, não da vocação em si, mas uma distorção da vocação, é você achar que, por você ser vocacionado, você vai viver um mar de rosas. E não é assim. Vocação envolve sofrimento, vocação envolve angústia, vocação envolve muito e muito choro. Não ache que a sua vida vai ser simples porque você vai fazer coisas extraordinárias porque você vai ser um vocacionado. Você vai fazer coisas extraordinárias, mas você vai ter que sofrer muito. O lado bom dessa história é que Deus é quem capacita. É Ele quem vocaciona. É Ele quem vai fazer você passar por todas as dificuldades. Eu olho para a corrupção no nosso país e, meu Deus, eu sou tão pequeno. Mas eu sempre lembro que a vocação não é minha. A vocação é de Deus, o trabalho é de Deus, é Ele quem conduz, é Ele quem faz a limpeza, é Ele quem abre as portas, é Ele quem orienta. E é Ele quem vai mudar a história do nosso país, por meio de mim e por meio de você. Lembre de Tiago 4,17. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você está pecando porque deveria fazer o bem e não está fazendo? Muito obrigado.